Sou o professor Rodrigo. Agora nós iremos estudar alguns assuntos relacionados ao reino animal, tá? Até o momento nós estudamos o reino Monera, depois o reino Protista, o reino Fungi, tá? Nós seguimos ali uma sequência evolutiva, tá? Dos seres mais simples para os mais complexos e vamos continuar com esse pensamento aqui no reino animal. No reino animal já pulei para os filos, tá? Já pulei as características gerais dos animais, ali é um outro assunto, já pulei aqui diretamente nos filos. Nós iremos ver primeiramente os filos dos invertebrados, tá? São alguns filos aí, a gente vou tentar passar para vocês aí os filos dos invertebrados e depois chegaremos nos filos mais complexos que são os vertebrados. Então, aqui nos filos dos invertebrados a gente vai do mais simples para o mais complexo, tá bem? Então a gente vai começar com os poríferos, em seguida os quinidários, depois vamos chegar nos vermes e assim a gente vai seguindo ali aquela ideia evolutiva, tá? Do mais simples para o mais complexo, vamos subindo degrau a degrau até chegar no mais complexo, que são os mamíferos, tá? Onde o ser humano está incluído, tá bem? Então a gente vai saber agora nesse vídeo aqui algumas características do filo porífera, tá? É um filo teoricamente simples, mas tem muitas informações, mas eu resumi bastante, só o básico mesmo para vocês, para a gente só saber as características principais desses animais, tá? Então já entrou no reino animal, então os poríferos eles são considerados os primeiros animais. Então, primeiramente, eles são aquáticos, tá? A maioria é marinha, vivem nos oceanos, tá? Água salgada. São animais sésseis, daqui uma informação, uma palavra nova para vocês. Sésseis significa aquele que não consegue se locomover, tá? Ele não tem características de locomoção, então eles vivem fixos às rochas, tá? Nos leitos dos oceanos, tá? E dos rios também. Vivem isolados ou em colônias e possuem cores e tamanhos variados. Então coloquei essa figurinha aqui para a gente só ter ideia. Aí a gente já viu em alguns documentários que passam na televisão relacionados aos recifes de corais, né? Então a gente vai encontrar os poríferos que formam essas estruturas nos oceanos, tá? Esses recifes de corais, juntamente com os quinidários e outros animais também. Tá? Então eles possuem várias variedades de cores devido à sua relação simbiótica com o micro-organismo, que geralmente são bactérias. Então eles conseguem aí ter essa vasta coloração aí nos recifes. Tá bem? Então eles podem viver tanto em colônias quanto isoladamente. São conhecidos como esponjas do mar, tá, gente? Mas a gente pode encontrar espécies de água doce, tá? Espécies ducícolas. Então as esponjas do mar, a gente lembra logo do desenho, o Bob Esponja, né? Aquele cara quadradinho lá e tudo mais, tá? Mas não é tão quadradinho assim, tem formas variadas, como eu coloquei aqui, tá? Mas as esponjas do mar podem ser também de água doce, por isso que a palavra mar ficou estranha aqui. Mas a gente já ouviu falar aqui na nossa região do cauxi, né? Todo mundo já ouviu falar aí, que já andou pelo interior. Quando o rio está baixando, a gente vê ali aqueles aglomerados, aquelas colônias que são esponjas, tá? São poríferos. Nós chamamos de cauxi aqui na nossa região. A gente vai ver algumas características. Primeiramente, eles não formam tecidos definidos, tá? Eles não têm tecidos verdadeiros, nem se agrupam em órgãos. Eles não possuem a membrana basal, tá, gente? Como os outros animais vão possuir. A membrana basal é uma porção, tá, de matriz extracelular que vai delimitar ali os tecidos. Tá? E também vai ter nessa membrana basal ali colágeno e as células epiteliais vão ficar aderidas a essas lâminas, tá? Para delimitar os tecidos e as células que têm essas funções nesses tecidos. Isso não acontece nos poríferos, tá? As células podem transitar livremente, tá? De uma região para outra. Eles não têm essa definição, eles não têm uma adesão muito forte entre elas também, não têm as junções muito desenvolvidas, apesar de existirem, mas não são tão eficazes assim. Então, elas não conseguem ficar unidas entre si, então elas podem estar transitando aí pelo corpo do indivíduo, que no caso aqui é o porífero, tá? A esponja. Isso é interessante porque nos outros animais, o ser humano está incluído aí no meio, a membrana basal define ali os tecidos, tá? dos órgãos e tudo mais. E quando há invasão de uma célula para um outro tecido, é chamado de metástase, tá? Que vai causar o câncer.
tá bom? Então nos outros animais aí isso é perigoso. No caso dos poríferos não. Eles conseguiram se adaptar aí a essa característica, tá, das células transitarem por toda a parte do corpo e não causando dano a esse indivíduo. Tudo bem? Então essa é a primeira característica aí dos poríferos, tá? Eles não têm tecidos verdadeiros, não têm tecidos definidos. A superfície dele apresenta poros, tá? Por isso que vem o nome poríferos, tá vendo aqui? Poros. Então tem várias entradas aqui pelos quais a água vai penetrar, trazendo o alimento dele. Tá? Então ele vai tirar o alimento ali presente na água e também o gás oxigênio para a sua respiração. Além dos poros, ele possui uma cavidade chamada de átrio ou espongiocele, tá? É a mesma coisa. Se eu falar espongiocele e falar átrio, no caso dos poríferos vai ser a mesma estrutura. Tem os poros, tá? Por onde a água vai entrar, a corrente inalante, tá? A gente vai ter que entender essas determinações aqui. A corrente inalante por onde a água vai entrar e vai ter o ósculo, que é a abertura em cima por onde a água vai sair, tá? Vai sair junto com as excretas e o gás carbônico que as células produziram aí no seu metabolismo. Eles não possuem sistema nervoso, tá? Não tem células nervosas, neurônios, não tem nada disso. É um indivíduo muito simples ainda. Porém, os cientistas acreditam que as células podem se comunicar entre elas, tá? Entre elas, célula a célula, mandando informações, tá? Do que precisa ser feito no indivíduo. Por exemplo, às vezes a esponja ela fecha essa estrutura aqui, ela fecha o ósculo. Tá? Então eles acreditam que as células elas se comunicam entre si, tá? Para fazer esses movimentos, tá? essas ações na esponja. Tá? Então quando ela fecha aqui, tá? Ela não precisa mais no momento não está precisando de que a água transite por dentro dela, ela fecha essas estruturas aí, devido a ter dado alguma temperatura, tá? A água deve ter ficado muito suja, alguma coisa aconteceu, aí ela fecha as estruturas aí, essas passagens de entrada e saída de água, tá bom? E isso tudo, tá? Como eu falei aqui, a água entra e sai, eles capturam o alimento, o gás, o oxigênio e tudo mais, são chamados de animais filtradores, tá? Então eles vão filtrar ali a água do mar, a água onde eles estiverem, tá? For água doce, tá? A água do rio, para tirar o seu alimento e o gás oxigênio para a sua respiração das suas células. Tá bom, gente? Então essas são as primeiras informações sobre os poríferos. Eu coloquei só para a gente identificar as principais formas corporais dos poríferos, tá? Tem várias formas, mas eu coloquei as principais aqui. Os asconoides, tá? São mais comuns, mais simples até. Os cinconoides, podem ver que tem mais ramificações aqui, tá? Mais átrios, o átrio é mais ramificado na realidade, tem mais lacunas. E tem os leuconoides, tá? Que é bem maior, também mais dividido, por onde a água vai transitar aí por essas lacunas, tá? Por essas câmaras, para ser realizada a retirada dos nutrientes e do gás oxigênio. As formas corporais dos poríferos. Mais características: o corpo das esponjas ela é revestida externamente por células pavimentosas que são espinacócitos, né? São essas células aqui, espinacócitos, são a parte externa dela, tá? Da forma epiderme. A cavidade interna das esponjas ela é revestida pelos coanócitos, que são essas células bonitinhas aqui, tá? São células flageladas. Elas vão promover, tá? São essas células que vão promover ali a corrente que é realizada dentro, corrente do sentido da água, tá? Dentro do porífero, tá? Dentro da esponja. Então são esses flagelos que ficam se movendo aqui, são os batimentos dos flagelos que vão realizar essa formação da corrente, tá? Que começa inalante e vai ser exalante, tá? Por onde vai sair a água. Então são os flagelos das células coanócitas que realizam esse trabalho. As células coanócitas também elas vão ter uma outra função, que é capturar os nutrientes, tá? Os fragmentos que existem na água, que vão ser utilizados como alimento, tá? Que elas vão fagocitar essas partículas que estejam ali suspensas na água. Vou falar sobre isso mais adiante, tá? Com mais detalhes. Os pequenos poros correspondem a pequenos canais, tá? Que nós iremos chamar de porócitos, tá? São células chamadas de porócitos. Então, onde nós encontramos os poros,
é uma célula especializada chamada de porócito. Tá bem? Então tem os porócitos, pinacócitos, os coanócitos. Tá? Então tem vários tipos de células, né? Tem mais ainda. Entre as duas camadas, tá? Interna e externa, tem o mesoílo, então, que é formado de um material gelatinoso, onde estão imersos vários tipos celulares. Então vamos a eles, tá? Mais tipos celulares. Os amebócitos são muito importantes, tá? São células que têm a capacidade de estar se locomovendo nesse mesoílo, tá? Nesse material gelatinoso, por movimentos amebócitos. Eles se contraem e conseguem se locomover aí por essa região entre a camada interna e externa, tá? Então os amebócitos aí têm essa característica peculiar. Também na região do mesoílo nós iremos encontrar os elementos esqueléticos de sustentação, que é por onde as esponjas elas são classificadas, mas eu não vou falar sobre classificação das esponjas, tá, gente? Porque é muito mais informação, a ideia é que o vídeo não fique tão longo assim. Tá? Então a gente vai só citar aqui, tá, que os elementos esqueléticos de sustentação que estão presentes no mesoílo são chamados de espículas, tá? Essas espículas elas podem ser formadas de carbonato de cálcio ou de sílica, tá? Na realidade, isso aqui está até errado aqui. As espículas elas são formadas todas elas de sílica, tá? Todas elas são formadas de sílica. O que vai mudar é a associação dela. Ela pode se associar com o carbonato de cálcio ou com a espongina, tá? O carbonato de cálcio ela fica mais rígida, tá? Ela fica uma estrutura mais rígida, menos flexível. Quando a sílica ela se associa com a espongina, tá? A espongina já é mais maleável, já torna a esponja mais macia. E são esses tipos de esponja que são utilizadas aí para o banho, tá, gente? Então aqui temos aqui uma figura de uma espícula, tá? São elas que determinam geralmente as espécies, tá? A classificação das esponjas. E elas funcionam como um esqueleto, tá? Elas funcionam como sustentação ali do indivíduo e os amebócitos que ficam transitando aqui no mesoílo. Então só os amebócitos aqui bonitinho, tá? Ficam transitando aqui pelo mesoílo. Já falar aqui a função dos amebócitos no próximo slide. E aqui eu tenho um porócito, tá? O porócito, aqui tem a célula porócito, por onde tem um poro, por onde a água entra, tá? Começa aqui a corrente inalante e aqui o coanócito. Só para a gente recapitular de novo os tipos de células. Então, pessoal, falando um pouco sobre a digestão dos poríferos, tá? A digestão neles é intracelular, tá? Dentro da célula, pois a espongiocele ela não é considerada uma cavidade digestória porque ela não libera nessa cavidade enzimas digestivas, tá bom? Então ali não acontece digestão nenhuma, por isso que a digestão é considerada intracelular. A espongiocele é aquela região lá central, do átrio e tudo mais, por onde a água vai passar, tá legal? Então por que ela é intracelular? Aqui eu tenho uma figurinha, tá? Aqui eu tenho essa parte de vermelho, é o coanócito, tá? Que eu falei ali no comecinho do assunto, o coanócito. O coanócito ele vai realizar os batimentos aqui dos flagelos para formar uma corrente d'água aqui dentro. E ele também vai possuir uma estrutura chamada de colarinho, que funciona como uma rede, tá? Uma rede pegajosa. E à medida que os fragmentos que vêm na água, tá, as partículas, vêm chegando, elas ficam aderidas aqui a esse colarinho e depois eles são endocitados, tá? Endocitados ou fagocitados, como se a célula engolisse essas partículas, tá? Então a gente chama de fagocitose, pode ser chamada de endocitose também, como se estivesse entrando alguma substância dentro da célula. Tá? Quando a célula realiza a fagocitose, tá? Ela forma vacúolos digestivos aqui dentro, tá? E as enzimas da célula entram em ação e realizam a digestão intracelular. Tá? Aqui no coanócito, geralmente ele captura muitas partículas de alimento, tá? Ele forma aqui os seus vacúolos digestivos. Os vacúolos que ficam em excesso ele vai transportar para uma outra célula, tá? Ele vai transferir para uma outra célula, que são os amebócitos, tá? Lembrando que os amebócitos eles ficam no mesoílo e eles têm a característica de se locomover, tá? Por aquele material gelatinoso. Tá? Então os amebócitos vão pegar esses vacúolos digestivos dos coanócitos e vão transferir para outras células. Tá? Eles vão distribuir o alimento
que já está digerido, tá? Os vacúolos digestivos já realizaram o trabalho ali de digestão, vão distribuir esse alimento para outras células do corpo da esponja. Então, dessa forma aí que funciona a digestão na maioria das esponjas, tá, gente? Existem algumas exceções. Existem algumas esponjas consideradas esponjas carnívoras. Essas esponjas, elas trabalham de uma forma um pouco diferente. Elas não possuem essa estrutura de corrente inalante e exalante. A água não passa por dentro delas, tá? Elas são diferenciadas um pouco. Como que elas vão se alimentar? Elas vão funcionar, elas vão liberar pelos poros, lembra lá dos porócitos que eu falei ainda há pouco, pelos poros, uma substância, tá? Uma estrutura, lembrando um anzol, tá? Como se fosse uma pesca de anzol, tá? Então essa substância vai ficar para fora, tá? E essa substância ela vai capturar pequenos crustáceos, tá? Microcrustáceos. Aí o que acontece em seguida? Essa substância essa estrutura se recolhe, tá? Ela é encolhida como se fosse uma linha de pesca mesmo, tá? E o crustáceo fica ali inserido nos pinacócitos, tá? Aquelas células mais externas. Aí nos pinacócitos existe uma digestão extracelular, tá? Diferentemente daqui da digestão intracelular. Os pinacócitos eles conseguem liberar enzimas em cima desses microcrustáceos, tá? Então esse microcrustáceo ele começa a ser digerido externamente, tá? As enzimas, os pinacócitos liberam enzimas em cima deles. Aí depois acontece a digestão intracelular. Tá? Primeiramente acontece a digestão extracelular nessas esponjas carnívoras, tá? E depois acontece a digestão intracelular. É esse processo aqui. As partículas menores entram nas células, tá? E pode acontecer essa transferência aqui também, tá? Dos vacúolos digestivos para outras células do corpo da esponja. Tá bem? Então essa aí é só uma situação que pode acontecer também dentro dos poríferos. Falando um pouquinho sobre a reprodução, os poríferos eles podem se reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Aqui eu coloquei só alguns exemplos da reprodução assexuada, tá? Como que acontece? Então, eles podem se reproduzir por brotamento, que é essa figurinha aqui, tá? Demonstrando aqui. Quando surge uma esponja inicial, formando tipo um broto, tá? Esse broto vai crescer e em determinado momento ele vai se soltar do indivíduo que originou, tá? Quando ele se solta, ele vai crescer e vai se formar um outro indivíduo aqui que serão geneticamente idênticos. Então aqui é o brotamento. A fragmentação. As esponjas elas possuem uma alta capacidade de regeneração, tá, gente? Então se você pegar em algum dia, pegar uma esponja do mar, tá? Uma esponja que seja, e esmigalhar ela, tá, todinha, triturar ela, você pode perceber que ela vai dar origem a vários outros indivíduos, tá? Porque ela vai se regenerar, ela tem uma grande capacidade de regeneração. Então nós chamamos esse tipo de reprodução assexuada por fragmentação, em que esses pequenos pedaços separados vão originar eventualmente novas esponjas, tá? E uma terceira forma de reprodução assexuada acontece na forma de gemulação, tá? Isso aqui é uma gêmula, tá? O que vai acontecer aqui? As gêmulas no interior das esponjas vão formar um envoltório de espongina bem resistente, tá? De célula. E dentro dela vão haver células indiferenciadas que nós chamaremos de arqueócitos. Tá? Os arqueócitos vão estar aqui dentro e elas são chamadas de células indiferenciadas que vão dar origem a outros indivíduos. Então essas gêmulas são formadas dentro dessas esponjas, tá? Elas são formadas geralmente quando o ambiente fica desfavorável. Isso acontece geralmente em esponjas de água doce. As gêmulas são formadas lá, nessas estruturas, esponjas de água doce. Quando o rio fica congelado ou o rio seca de repente, tá? Então formam-se as gêmulas. E ela só vai ser liberada quando a esponja, tá? O porífero morrer. A esponja em que ela está morrer. Quando a esponja morrer, ela vai ser liberada, tá, no ambiente, e ela só vai germinar, vamos dizer assim, ela só vai germinar, se desenvolver quando encontrar um ambiente favorável para ela. Enquanto o ambiente não estiver favorável, ela não vai ficar nessa forma latente, tá?
esperando aí o ambiente ficar favorável. Aí os arqueócitos vão dar origem a uma nova esponja, um novo porífero. Isso aqui é reprodução assexuada, tá? As esponjas também podem realizar a reprodução sexuada. É um pouquinho mais complexo, tá? Só vou tentar ser bem resumido aqui. Os espermatozoides são formados pelos coanócitos e podem sair pelo ósculo, carregado pela corrente exalante da água. Tá? Primeiramente, as esponjas elas podem ser tanto dioicas quanto hermafroditas, o que é bem engraçado a gente falar, né? Mas elas podem ser tanto dioicas, vai ter a esponja macho e a esponja fêmea, ou pode ser hermafrodita, em que ela vai dar origem aos dois gametas, tá? Tanto feminino quanto masculino. Nesse caso aqui, quando a esponja for hermafrodita, em um período ela vai formar os espermatozoides e no outro período ela vai formar os óvulos, tá? Espermatozoide masculino, óvulos feminino, tá bom? Então isso aí são as características das esponjas que realizam a reprodução sexuada. Então, os espermatozoides são formados pelos coanócitos. Esses coanócitos, às vezes os arqueócitos também, que são células indiferenciadas, eles vão sofrer meiose, tá, gente? Eles sofrem meiose, aí eles perdem aquele colarinho que eu falei para vocês ainda há pouco, eles perdem, fica só com um flagelo e ele é liberado pela corrente exalante lá pelo ósculo. A fecundação ela pode ser tanto interna quanto externa. Não coloquei aqui, eu acho. Não coloquei reprodução externa. A reprodução externa ela é mais difícil de acontecer, tá? Mas ela é possível, em que tanto o óvulo quanto os espermatozoides são liberados na água e ali acontece a fecundação, o encontro desses dois gametas, tá? Para dar origem a um novo indivíduo. Tá? Então isso aí pode acontecer. Geralmente acontece a fecundação interna, tá? Os espermatozoides eles vão penetrar em outra esponja, no caso a esponja fêmea, pela corrente inalante, tá? Pelos poros, né? Lá pelos poros. E eles vão ser capturados pelos coanócitos, tá? Então os coanócitos pegam lá esse espermatozoide. O que esse coanócito vai fazer? Ele vai levar esse espermatozoide até o óvulo para acontecer a fecundação. Tá? Então é esse procedimento que acontece. Geralmente isso acontece lá no mesoílo, tá? Naquela parte gelatinosa lá, para a formação, para a fecundação da esponja do mar, tá? Dos poríferos. O que é interessante a gente saber também, que as esponjas elas podem ser tanto vivíparas, olha que interessante, elas podem ser vivíparas, em que o indivíduo ele vai se desenvolver dentro dela, tá? Ele vai formar lá o zigoto, o embrião formado direitinho, forma uma fase larval e vai ser liberado, tá? Ele sai pela corrente exalante ou ele pode atravessar aqui a parede dos pinacócitos logo, dependendo da posição que ele estiver. Tá? Mas ela pode ser vivípara, tá? Em que o indivíduo se desenvolve dentro dela, no caso aqui a formação da larva, ou ele pode ser ovípara, tá? Ela pode ser ovípara, em que ela forma apenas uma estrutura que lembra muito um ovo, tá? Eles são liberados no ambiente e lá fora, na água, tá? Ele vai eclodir e a larva vai ser liberada e ela vai procurar um ambiente para se fixar e se desenvolver, tá bom? Então ela pode ser tanto vivípara quanto ovípara. Né, que pode ser tão simples, mas ele é complexo ao mesmo tempo. Né? Então a fecundação é interna, os óvulos são formados pelos coanócitos também, eles sofrem ali a meiose, tanto o coanócito quanto o arqueócito eles podem sofrer esse processo aí de meiose, aí formam os óvulos, tá? Aí acontece a fecundação, do ovo surge uma larva, como eu falei para vocês, e esse ovo, no caso aqui dos vivíparos, tá? Ele abandona o corpo da esponja, tá? A larva abandona o corpo da esponja, e ele vai viver uma breve vida plantônica, tá? Larval, vai poder se locomover, e depois ele se fixa e sofre metamorfose e dá origem a um novo indivíduo, uma nova esponja, tá? Um novo porífero. Então aí a reprodução sexuada das esponjas, tá? Dos poríferos. Tá bom, gente? Então isso aqui são algumas informações sobre os poríferos, que são os primeiros filos, tá? O primeiro filo do reino animal. Tá? E nos próximos assuntos nós iremos falar sobre os outros filos aí presentes nesse reino. No mais, muito obrigado e até a nossa próxima aula.